Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para os comentários da nossa atividade, que vai ser a atividade desta semana, certo? Gente, vamos aí para a página 24. O assunto ainda vai ser sobre futebol, tá? Então aí nós temos roda de conversa. Essas questões que estão aí vocês não precisam fazer no caderno, tá? É apenas questões para vocês pensarem, refletirem sobre elas, tá? Então vamos lá. Você acha que os jogos da seleção de 2014 dariam uma crônica? Vocês acham que daria para escrever uma história com os jogos da Copa de 2014? Tá? Então daria para a gente escrever, por exemplo, a situação do 7-1. Daria para descrever uma situação? Por exemplo, em um dia eu e minha família estávamos todos ansiosos para assistir o jogo do Brasil. É uma crônica, né? Estamos contando uma história comum no dia a dia, numa linguagem simples, uma linguagem coloquial, né? Com personagens, espaço. Então daria para escrever uma história com os jogos da Copa de 2014? Então, fica aí, né, a reflexão para vocês. Dos nomes selecionados para 2014, quais você não escalaria? Por quê? Se vocês não lembram, né, pergunta aí para os pais de vocês, para uma pessoa que gosta muito de futebol aí da família de vocês, tá? Quantos deles participaram da Copa do Mundo? Quantos eram estreantes? Tá? Então, uma discussão aí para vocês conversarem com alguém da família de vocês que gosta muito de futebol, tá? Você acha que a experiência em campeonatos mundiais, considerando o peso do evento Copa, conta para o sucesso da equipe? Por quê? Quantos jogadores da seleção de 2014 atuavam em times brasileiros quando foram convocados? Segundo o site Portal da Copa, na época Neymar era considerado um jogador de destaque. Você acredita que ele mereceu esse título? Por quê? Tá? Então, são questões para vocês discutirem, não precisam responder no caderno, tá? Por que, em sua opinião, alguns jogadores optam por fazer carreira fora do país? Então, vamos lá. Para saber mais, você pode conhecer mais sobre os craques do futebol acessando o site Imortais do Futebol. Aí tem um link aí para quem se interessar, tá? Além disso, você sabia que há um museu dedicado ao futebol em São Paulo? Visite o site oficial do museu e descubra mais algumas histórias sobre o esporte favorito dos brasileiros. Há, inclusive, uma exposição virtual. Aí tem um link para o acesso, tá, gente? Então, vamos lá agora para a nossa atividade. A atividade 3 é notícia, futebol, carreira e polêmica. Então, vamos lá. Como você pôde observar, o tema futebol está em várias esferas da atividade humana, isto é, em muitos momentos e instâncias de nossa vida social. Na discussão realizada anteriormente, o jogador Neymar era, em 2014, um profissional contratado do Barcelona, time internacional de grande destaque mundial. Em 2017, algumas coisas mudaram na vida do craque. Gente, vou dar uma pausa aqui. Nós vamos trabalhar nessa atividade o gênero textual notícia, tá? Então, qual é o principal objetivo da notícia? O principal objetivo da notícia, gente, é informar, passar informação, certo? Ela tem uma linguagem clara, né, uma linguagem objetiva, que ela quer atingir todas as pessoas, tá? Então, por isso que ela não pode ter uma linguagem complexa, uma linguagem complicada. Geralmente, a notícia segue uma estrutura básica, tá? Ela tem um título principal, que nós também chamamos de manchete, tá? O que é a manchete? A manchete, ela meio que resume o tema que será abordado na notícia, tá? Aí ela tem logo após a manchete, ela tem um título um pouquinho mais extenso, que auxilia o entendimento do título principal, tá? E logo após isso, nós temos na notícia o lead. Tá? O que é o lead, gente? O lead da notícia é meio que a introdução dela. Trata-se, então, portanto, do primeiro parágrafo da notícia, tá? Então, no lead nós vamos ter as informações onde aconteceu o fato que a notícia está informando, com quem, quando, tá? Como, por quê. Então, logo no primeiro parágrafo, nós temos essas informações que nós chamamos de lead, tá? Que é a introdução da notícia. Então, vamos lá.
Tem aí a notícia, né? Neymar vai para o PSG como a história do jogador mais caro da história. Aliás, Neymar vai para o PSG como o jogador mais caro da história. Então, nós temos a notícia aí, eu não vou ler, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Aí nós temos a questão 2. O lead é o nome que se dá ao parágrafo de abertura do texto noticioso. Nele, conseguimos recuperar as informações essenciais. Releia o primeiro parágrafo do texto e encontre o que se pede. Então, gente, vocês vão ler lá a notícia, tá? E vão dizer com quem aconteceu o que a notícia está informando, certo? O que aconteceu? Onde aconteceu? Por que aconteceu esse fato? Como aconteceu esse fato? Tá? Então, vocês vão buscar isso onde? Na notícia sobre a ida do Neymar para o PSG, certo? Questão 3. Qual a relação das informações contidas no primeiro parágrafo da notícia com a foto de Neymar? Explique. Então, gente, aí também, né, tá pedindo para vocês analisarem uma linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal, que é aquela que é feita com as palavras, e a linguagem da imagem, tá? O que a imagem está passando para a gente? Ela está meio que contemplando, né? Está meio que completando a informação da notícia. O que nós temos lá no título, na manchete? Neymar vai para o PSG como jogador mais caro da história. E nós temos o Neymar na imagem com a camiseta de quem, gente? De qual time? Do PSG, tá? Então, qual a relação das informações contidas no primeiro parágrafo da notícia com a foto de Neymar? Explique, né? Então, a foto meio que completa as informações da notícia. A notícia está dizendo que Neymar foi para o PSG e a foto mostra exatamente isso, né? Então, tá aí, tá? Próxima questão, vamos aí, a questão 4. Neymar, que estava no Barcelona, aceitou jogar em outro time, também da Europa. Qual a importância dessa mudança para a carreira profissional dele? Então, vocês é que é uma resposta meio que pessoal, tá? O que vocês acham? Por que foi importante ele ter trocado de time? Por que ele fez isso? Tá? Vocês vão me dizer aí. 5. O texto noticioso pode ser construído com base em uma pirâmide invertida, na qual as informações teriam mais ou menos uma ordem para aparecer. Então, o que é isso aí de laranja, gente? Está escrito lead. É aquele primeiro parágrafo que eu falei que a notícia tem, tá? Que é o parágrafo de introdução, que é nele que nós temos as informações do que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, tá? Então, o que está de laranja aí nessa pirâmide invertida é o lead da notícia, tá? Então, é o primeiro parágrafo da notícia, tá? Que vai ter essas informações aí. Depois nós temos aí em verde o segundo parágrafo, né? Contextualização das informações e os dados importantes da notícia. Depois, logo abaixo, informações complementares. E depois, a finalização do texto, tá? Então, vamos supor que a pirâmide invertida aí seja a nossa notícia, tá? No segundo parágrafo, há informações importantes que nos ajudam a entender melhor a notícia. Escreva nas linhas abaixo que informações são essas. Então, vocês vão lá na notícia do Neymar, né? Voltar lá, pegar o segundo parágrafo e ver quais são as informações importantes que foram colocadas ali, tá? E vão escrever aí nas linhas da A. B. Porque, para a compreensão do fato, essas informações são importantes. Então, vocês vão dizer, né, após terem identificado quais são essas informações, vocês vão dizer aí na B por que essas informações são importantes, tá? Então, nossa atividade dessa semana vai ficar aí até a questão B da página 27. Vou pedir para que vocês façam com bastante atenção. E ainda nesta semana eu vou passar um vídeo com os comentários, com a correção, tá bom, gente? Já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem, tá? Que eu respondo para vocês. Um beijo grande e até mais!